Fernando Máximo apresentou requerimento para a tramitação em regime de urgência, o que pode fazer com que sejam analisados diretamente em plenário. Ainda não há data para essa votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rádio Guaíba. Informação com independência e credibilidade. FM 101.3, AM 720. Se é informação o que você quer, então ouça o que a gente tem a dizer. No top de 5 segundos, correspondente Guaíba Sat. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba, em colaboração com o Correio do Povo, TV Record e Portal R7. Sinara Félix, Lila Vieira. Confira nesta edição. Agentes da Polícia Federal fazem buscas em casas de acusados de hostilizar Alexandre de Moraes. O governo publica a medida provisória que cria programa para reduzir filas do INSS. Força Nacional vai apoiar ações de segurança em terras indígenas no Rio Grande do Sul. Há quase 3 horas, bombeiros combatem incêndio em transportador em Porto Alegre. Este é o Correspondente Guaíba, editado pelo jornalista Tom Zequir, com chefia de reportagem de Ricardo Ponte. O governador Eduardo Leite escolheu Marcelo Bertolucci e Marcelo Dornelles como novos desembargadores do Tribunal de Justiça. Dornelles ocupou o cargo de procurador-geral do Ministério Público do Estado entre 2021 e 2023. Ele havia sido o primeiro colocado na lista tríplice. Já Bertolucci presidiu a OAB. A Força Nacional vai atuar por 90 dias em ações dos órgãos de segurança na região da terra indígena Guarita, nos municípios de Tenente Portela, Redentora e Miraguaí, e na terra indígena Nunuai, no município de Planalto, no Rio Grande do Sul. Os militares vão trabalhar na preservação da ordem pública, na segurança das pessoas e na preservação do patrimônio. A ordem foi assinada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e determina que a quantidade de militares a ser disponibilizada obedeça ao planejamento definido pela diretoria da Força Nacional. Já dura quase 3 horas o combate ao incêndio que atinge uma empresa de logística na zona leste de Porto Alegre. O fogo começou no fim da tarde no estacionamento do prédio localizado na Rua Nunes, no bairro Medianeira. 6 caminhões do Corpo de Bombeiros estão no local, isolado por segurança. Um caminhão-pipa de uma empresa privada auxilia no combate às chamas. As equipes conseguiram evitar que o fogo se alastrasse para casas vizinhas. A densa fumaça pode ser vista de outros bairros da cidade. Não há informações sobre feridos. A CE Equatorial informou que ainda não há previsão para a normalização do fornecimento de energia elétrica na área de concessão da empresa. De acordo com a companhia, 8 mil clientes seguem sem luz, ainda em razão do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na última semana. A maioria deles concentra-se em Rio Grande e Pelotas. Trânsito. Seguem alguns pontos de bloqueio pela Rua Nunes em razão de um incêndio que aconteceu no bairro Medianeira no final da tarde desta terça-feira em um prédio comercial. O incêndio esse já controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas a EPTC ainda realiza esses bloqueios na Rua Nunes com Oscar Pereira, com a São Joaquim e também na Nunes com a Travessa Viamão. Outro ponto que tem bloqueio é no cruzamento da Coronel Neves com a Niterói. Pela zona leste de Porto Alegre, tem lentidão ainda na Protásio Alves, no sentido Viamão, entre a Manuel Elias e a estrada Martim Félix Berta.
e a delegado Eli Correa Prado. Bento Gonçalves já está rodando sem problemas. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Móbil. Com o trânsito, Léo Pérez. O índice de confiança do empresário industrial gaúcho, divulgado hoje pela Fiergues, cresceu pelo segundo mês consecutivo em julho, algo que não ocorria desde setembro de 2022. O indicador passou de 47,6 para 49 pontos, o maior patamar do ano. Como está abaixo dos 50 pontos, os empresários gaúchos ainda estão sem confiança, situação mantida desde novembro de 2022. Segundo o presidente da Fiergues, o resultado de julho aponta para a melhora relativa de um cenário desfavorável. Gilberto Petri destacou que a maioria dos empresários, porém, permanece com incertezas em relação à economia brasileira por causa das elevadas taxas de juros, da incerteza e do baixo nível da demanda doméstica. A Volkswagen anunciou a suspensão temporária dos contratos de parte dos trabalhadores da fábrica de Taubaté, interior de São Paulo. Em nota, a empresa disse que a medida, válida a partir de 1º de agosto, deve durar 2 meses. Ainda segundo o comunicado, a ferramenta de flexibilização está prevista em acordo coletivo. O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região informou que a medida vai atingir 800 trabalhadores. O presidente Lula teve encontro nesta terça-feira com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em Bruxelas, na Bélgica, paralelo à sessão plenária da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia. Na ocasião, Scholz convidou o Lula para uma segunda reunião de consultas intergovernamentais em Berlim. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, afirmou hoje que espera acordo para flexibilizar o programa de reestruturação da dívida com o Fundo Monetário Internacional ainda esta semana. Fernandes ressaltou que Buenos Aires cumpriu todas as metas estabelecidas pelo FMI em 2022. No entanto, a seca histórica que atingiu o norte do país no começo deste ano dificultou o processo, conforme o presidente. Fernandes relatou ainda que manteve conversas com líderes europeus sobre o tema para acelerar as negociações. A Comissão Nacional dos Mercados e Concorrência da Espanha multou a Apple e a Amazon por restringirem a concorrência na distribuição de produtos no país. A multa foi de 194 milhões de euros, o equivalente a mais de R$1 bilhão. As duas gigantes da tecnologia são acusadas de limitar o acesso à plataforma Amazon e a alguns revendedores de produtos da Apple por meio de contratos assinados ainda em outubro de 2018. A comissão estima que a prática alterou a dinâmica das vendas. Grandes áreas do sul e do leste da Europa foram colocadas em alerta vermelho para a onda de calor. O anúncio foi feito por autoridades nesta terça-feira. A Organização Meteorológica Mundial advertiu para aumento no risco de mortes à medida que o clima extremo atinge o continente, a Ásia e os Estados Unidos. Segundo a organização, 61 mil pessoas podem ter morrido em razão de ondas de calor somente no último ano na Europa. Previsão do tempo. Esta quarta-feira, o amanhecer ainda terá frio e geada, especialmente entre a campanha e a zona sul, onde as temperaturas podem baixar de 0. Durante a tarde, esquenta mais. A previsão é de uma temperatura mais amena e que ajuda a aliviar o frio da manhã, com máximas entre 19 e 17 graus na metade norte do estado. Campanha, zona sul, terá máxima ainda ao redor dos 14 e 15 graus. E a previsão é de períodos de nebulosidade na faixa norte do estado. Da Metsu Meteorologia, Estel Cias. Em Porto Alegre, tempo bom, agora na Rua Caldas Júnior, 11 graus. O governo publicou medida provisória que institui o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social. O objetivo é agilizar a análise dos processos administrativos e aumentar a quantidade de perícias. O texto está em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. A medida provisória pretende reduzir o tempo de análise dos processos de reconhecimento inicial, manutenção, revisão, recurso, monitoramento operacional e avaliação social de benefícios administrados pelo INSS. Os servidores voltarão a ganhar bônus de produtividade para reduzir as filas.
A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na casa de acusados de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e a família dele na sexta-feira no aeroporto de Roma, na Itália. Segundo a PF, as ordens foram expedidas pelo STF em 2 endereços localizados em Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista. As determinações foram cumpridas no âmbito da investigação que apura os crimes de injúria, perseguição e desacato praticados contra o ministro. As buscas ocorreram na residência do empresário Roberto Montovani Filho e da mulher dele, Andréa Montovani. O empresário Alex Zanata também é alvo de buscas. Zanata prestou depoimento e negou ter proferido ofensas ao ministro. Nesta terça, a Polícia Federal ouviu depoimentos de Mantovani e Andréa. O órgão não deu informações sobre o que eles falaram. O advogado Ralph Tortman, que defende o casal, disse que Mantovani negou ter havido um empurrão. Ouça novamente o correspondente Guaíba nesta quarta-feira às 7h50 da manhã.